Olá, 700, mais uma semana, mais um desafio das nossas aulas online. Espero que você continue bem, que a sua família continue bem, que tudo possa estar correndo aí de forma tranquila, que Deus esteja abençoando você, a sua família, que Deus esteja direcionando cada momento de vocês aí nessa situação que nós temos vivido. E continuamos, aqui aguardando ainda a uma maior flexibilização da quarentena, dessa pandemia ruim, para que a gente possa aí voltar às nossas aulas presenciais, mas também que a gente possa retomar as nossas vidas normalmente, de forma, eu já disse isso, tenho falado isso, onde a gente possa ir e voltar com liberdade, com tranquilidade, sem medo. Enfim, é o que nós queremos, nós gostamos e nós precisamos. Então, a gente vai aí continuando a pedir a Deus para nos livrar. A gente continua se cuidando e aguardando essa volta aí, como eu disse, à normalidade. Mas vamos seguir, não podemos parar, precisamos continuar vivendo, precisamos continuar não desistindo, e isso é muito importante. Não podemos parar, não podemos nos dar o luxo de parar, de não caminhar. A caminhada ela é necessária, você precisa cuidar ou continuar cuidando de você, do seu corpo, da sua mente, enfim, nesse momento desafiador que nós já estamos aí há 3 meses, é preciso que a gente insista e não desista. E eu sei que você não desiste. Tem até aquela frase assim, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. É isso aí, vamos à aula. Vamos lá, nós vamos continuar tratando do nosso assunto liberdade. Hoje nós vamos falar, embora eu já pontuei algumas coisas, naturalmente, algumas coisas a gente repete, também é importante a repetição para a gente ir fixando, mas nós vamos falar sobre liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Nós demos a definição de liberdade. Nós batemos um papo logo na primeira aula, e dando o conceito de liberdade, que é o livre-arbítrio. Resumindo, é a liberdade que nós temos de ir e vir, de fazer as coisas sem impedimento, de poder, diferentemente do que nós temos vivido agora nesse momento de pandemia, mas a liberdade ela vai na contramão disso. Claro que são momentos diferentes, a gente passa por uma situação complicada, mas a liberdade, na verdade, é o direito que nós temos de, como cidadão e cidadã, podermos nos locomover de um local para outro, ir no lugar que nós quisermos ir, a fazer aquilo que queremos, enfim, ou seja, nós temos esses direitos. E isso é muito bom, e a liberdade nos dá isso. Mas também falamos sobre a liberdade que às vezes nós não sabemos aproveitá-la, e eu citei para vocês o exemplo do Jardim do Éden, lá no início, em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca no jardim para cuidar do jardim, e no final eles não conseguem fazer isso. Eles erram o alvo, eles caem em tentação, e a gente sabe que o final é muito ruim para o ser humano, para eles lá e para nós aqui, porque quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidade também. E é sobre isso que nós vamos continuar falando. Então nós tratamos de alguns assuntos, e hoje não será diferente. Eu já passei para vocês o conceito de liberdade, vamos caminhar um pouquinho. Liberdade é uma coisa que todos querem. Liberdade é algo que nós precisamos. Liberdade é algo que faz bem. Isso é fato, isso é uma realidade.
Vamos pensar aqui na primeira palavra que eu disse sobre liberdade. Liberdade é algo que todos querem. E é interessante porque a nossa busca por liberdade, como a nossa busca por algumas coisas que para nós são interessantes, a gente vai com muita vontade, com muita gana, com muita fome, digamos assim, porque nos interessa. E a liberdade é algo que já vem dentro de nós. Quando o ser humano começa a desenvolver, a crescer fisicamente falando, e depois quando começa a ter conhecimento das mãos, dos pés, e começa a saber para que serve cada um dos órgãos que a gente tem para poder fazer as coisas, a gente começa a ver que isso é muito legal. A criança em si, ela começa, e é até perigoso, que a criança começa e corre até o risco de seus pais não vigiarem, não tiverem um cuidado maior, até sofrer algum acidente, algum incidente dentro de casa, exatamente porque já sabe o que tem, mas não tem muita noção de como usar e ainda não tem noção dos perigos. Isso acontece. Mas o fato de perceber que já conhece mãos, pés, e pode tocar e pode firmar os pés para começar a andar, leva a criança a começar a ficar independente. E quando ela vai falando e vai aprendendo a falar, a pronunciar já frases completas, de já falar o que quer, se está com fome, se está com sede, se quer dormir, quando dói alguma coisa já reclama. Isso faz parte do desenvolvimento e naturalmente, se você se desenvolve, você começa a ter um acesso maior a coisas que você até então não tinha antes de ter consciência disso. Então, e a gente vai crescendo, naturalmente a situação vai melhorando. Porque estudando, lendo, pesquisando, sendo orientado, a gente vai tomando consciência da nossa liberdade. Aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, o que deve, o que não deve, o que é bom, o que não é. Se fizer isso, acontece aquilo, se fizer aquilo, acontece isso. Enfim, isso é muito bacana, porque faz parte do conceito de liberdade. Isso é legal? Legal. Agora, o que todos querem, que é a liberdade, e às vezes os adolescentes costumam, juniores, tô doido para poder ir, eu já falei isso também, para crescer, para ser livre, independente e tal. Mas qual o preço que se paga pela liberdade? E eu não estou falando da liberdade, eu quero deixar essa liberdade porque não é o caso agora de gente que está presa ou doente, não é isso. Eu estou falando da liberdade que todo ser humano tem direito, que eu acabei de falar aqui, de ir e vir, de fazer coisas. É isso que eu estou dizendo. Então todos querem essa liberdade, que é muito bacana. E se a gente for ver bem, até quem está preso quer ser solto, naturalmente. Quem está doente e não pode se locomover quer se ver livre daquilo ali para voltar ao normal. Isso é natural. Mas a grande realidade, e a nossa conversa gira hoje, é em torno exatamente dessa liberdade que nós sentimos a necessidade de tê-la. De poder, de você poder se expressar livremente. É legal isso? É muito legal. Só que, lamentavelmente, alguns não sabem usar. E geralmente não é porque não aprenderam. Até aprenderam, mas não sabem. E quando isso acontece, algumas outras coisas também vão acontecendo. Por isso que a liberdade ela não pode ser sem responsabilidade. Vamos voltar um pouco lá em Adão e Eva, no Jardim do Éden. O que aconteceu lá? Deus diz para eles o seguinte, vocês são livres, mas tem algo aqui que vocês não devem mexer. O restante, ou seja, se você tem à sua disposição 10 coisas
E você só não pode mexer em uma porque alguém disse que se você mexer nessa uma vai causar um transtorno. O que você vai mexer? Alguém colocou sobre a sua responsabilidade algo e cabe a você tomar a decisão. Lamentavelmente, como lá no jardim e aqui hoje, acontece as tomadas de decisões sem pensar ou por achar que não é bem assim, se fizer porque foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, ou simplesmente, né, há realmente algo chamado de não pensar. Não se pensa, se faz e vamos pagar para ver. Qualquer uma dessas situações é muito ruim. Porque quando eu adquirimos uma responsabilidade, é sinal que o peso fica maior. Bom, vamos pensar aqui. Provavelmente os seus pais, na verdade, mandam você fazer alguma coisa, ou algumas coisas, seja lá o que for. E a rua te dá um certo valor para você comprar algumas coisas. Dentro de casa, você tem os seus compromissos, você tem o seu compromisso no colégio, estudar, enfim. É uma série de desafios, de situações, e que seria extremamente complicado se seu pai e sua mãe tivessem que vigiar você, exatamente, tivesse que ficar patrulhando você sempre. Se eles não pudessem confiar em você, seria um negócio complicado. Você iria reclamar, pô, tá me patrulhando, não confia em mim, tal. Mas você dá motivo para eles confiarem? Ou você dá motivo para eles não confiarem em você? Isso aí é de cada um, isso é com você. Então, você está crescendo. Possa ser que os seus responsáveis hoje, eles deixam você à vontade, sabendo que dentro da sua responsabilidade, e eu não estou falando de uma responsabilidade adulta, mas na sua idade, ele já conhece você o suficiente para perceber que é só eles falarem, ou nem precisa falar que você vai fazer. Exemplo, estudar. Eu tenho acreditado que esse momento de pandemia, as aulas online, os exercícios, tem sido um momento de grande desafio para você. Porque as aulas não são presenciais. As aulas são postadas. Você fica no colégio de 7h30 a 11, a meio-dia, a 11h10, a meio-dia, enfim. Você tem esse período de ficar no colégio, lá a aula é presencial, você vai para a sala. O professor está lá para te direcionar, mas em casa, se os seus pais trabalham, ou mesmo estando em casa, tem outros afazeres e não vai ficar de 7h30 até meio-dia, ou o horário que ele determinar para vocês irem para o computador para fazerem as aulas. Se eles não ficarem em cima de você, digamos, você faria os exercícios? Faria as aulas. É preciso que eles briguem ou deixem você de castigo para que você possa fazer as aulas. Certo? Ou, dentro da sua faixa etária, o seu pai, a sua mãe pode confiar em você o suficiente para saber que você não vai burlar as aulas e que você naturalmente não precisa ser vigiado e que você vai fazer as aulas, vai fazer esse estudo de boa. Se eles têm que patrulhar você, tem alguma coisa. É sinal que, de alguma forma, você já deixou a desejar e eles já perceberam que, se não for cobrando de você, as coisas não vão. Mas se o contrário, eles jogam a mensagem, dão o feedback, digamos assim, falam assim, ó, sabe que tem que fazer isso e isso, tal. E ao olhar, eles ao olhar, ver que está tudo pronto, e ao olhar de novo ver que está tudo pronto, vão confiar em vocês. Ou talvez nem vá precisar olhar, porque cada um conhece os seus.
Então você faz e ele sabe que você vai fazer. É responsabilidade? É. Mas por quê? Porque a liberdade que eles dão para você, você nunca burlou essa liberdade. Porque você foi responsável e é responsável o suficiente para entender que se os seus pais confiam em você, você precisa caminhar de maneira dentro de uma responsabilidade da confiança que eles dão para você. Quer ver uma outra coisa de confiar? É direcionamento, orientações, ordens, o nome que você quiser chamar. Eu gosto muito de orientações. Bom, se os pais de vocês podem confiar em vocês, é tranquilo. Não, eu não me preocupo porque eu sei que as orientações que eu dou serão seguidas. Agora, será que pode mesmo? Se pode, é muito bacana. Isso demonstra que naquilo que eles confiam em você, você está tranquilo para tocar. E não vão poder ficar sempre em cima de você. Isso é muito legal. Mas você sabe também que a sua responsabilidade aumenta com essa liberdade. O que tem de bom a liberdade? A liberdade nos traz a consciência de seres responsáveis que nós somos. E a liberdade que nós temos ela é legal porque essa liberdade precisa gerar uma confiança, além da responsabilidade. Como é que é isso? Simples. Você, seu pai, sua mãe. Você precisa ter essa acessibilidade aos seus pais, essa confiança pela liberdade que ele dá para você, de conversar com eles sobre qualquer coisa. Sim. Porque se há uma interação, se há um compromisso, se há um diálogo, se você e os seus pais, principalmente você, se faz merecedor da confiança que os seus pais depositam em você, o diálogo naturalmente ele vai ser muito tranquilo. E o que tem isso? Pô, isso é tudo de bom para você. Por quê? E eu já disse também, seus melhores amigos no mundo terreno, aqui na Terra, são os seus pais. Precisam ser seus melhores amigos. Porque quem quer o melhor para vocês, depois de Deus, são eles. Eles são os responsáveis por vocês. Mas um relacionamento para ser aberto, para ser nítido, para ser transparente, melhor dizendo, precisa ser dotado, dentre outras coisas, além de cordialidade, naturalmente, de amor, de compreensão, tudo isso, mas precisa ser pautada pela liberdade de expressão dentro da responsabilidade a qual você tem. Sabe por quê? Porque se não tiver esse compromisso, se você não tiver isso, se seus pais não puderem confiar em você, o que acontece? Você, sabendo que você não tem agido de forma correta, você não vai contar as coisas para eles. E isso é ruim. E como eu falei, os seus pais precisam ser os primeiros a saber, não os últimos, seja lá o que for. Por isso, a liberdade ela precisa vir com responsabilidade. Talvez, eu não sei, 7º ano, talvez a maioria venha de condução, colégio, talvez poucos, talvez alguns os pais trazem, poucos vêm de ônibus, não sei. Sinceramente não sei. Mas suponhamos que você venha para o colégio sozinho. É uma grande responsabilidade, independente se você mora perto ou longe do colégio. Para os seus pais deixarem você vir para o colégio, ou pegar ônibus, ou vir andando, enfim, mas sozinho, já chegou numa certa confiança depositada em vocês pelos pais de vocês, certo? Sim, tranquilo. Isso é muito bacana. Agora, quem tem que merecer essa confiança? Você.
Não dá para pegar isso, essa confiança, essa confiabilidade, embrulhar no papel e jogar fora. Quando eu digo embrulhar no papel e jogar fora, é descumprir as normas as quais eles já orientaram vocês. Que eu acredito que é mais ou menos assim. Do colégio para casa, de casa para o colégio. De casa para o colégio, do colégio para casa. Mas, não, é assim que é. E detalhe, se você não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, eles saberão. Por que saberão? Porque as coisas que a gente, todo mundo, você e eu, que nós fazemos e que não são corretas, cedo ou tarde elas vêm à tona. É assim que é. E eu acredito que eu já falei isso para vocês também. E o perigo de descumprir as normas, além da perda da confiança, possa ser que numa dessas vezes, quando alguém burla as normas e faz aquilo que não é para fazer, aconteça alguma coisa. E se acontecer, como fica? Quem vai estar perto? Quem sabe onde você pode estar? Por isso, quando você reivindicar o seu pai, a sua mãe, que você está crescendo, e que eles precisam confiar em você, que você já pode ir no mercado sozinho, já pode vir para o colégio sozinho, não sei qual tipo de situação, e eu estou generalizando, estou dizendo que você, né, não vem, que você não cumpre as normas, não é isso. É preciso lembrar que sua responsabilidade só está aumentando. Porque quando alguém fala assim para mim, olha, faça isso, é sinal que ele confia no meu trabalho. Ó, eu só quero que você faça. Pronto. Ele está me dando a liberdade de fazer, mas com responsabilidade. É assim que funciona. Imagina seu pai te dando uma determinada quantia para você ir ao mercado, não sei, em algum lugar comprar alguma coisa. De R$ 20 ele te dá 50, 100, não importa, tem troco. E aí você vai. E aí você compra lá R$ 5 de algum doce, de alguma bala, não sei. Chega em casa e fala assim, traz o troco, porque o troco eu preciso para inteirar para comprar. Isso sim, geralmente é assim, né? E aí você não traz o troco todo. O que você fez? Ah, comprei um negócio. Mas ele não falou para você comprar nada. E se você tivesse que comprar, você tinha que pedir antes. Ou ligar para perguntar se podia. Isso é quebra de confiança? Sim. Você não foi responsável. Você usou da sua liberdade de estar com dinheiro, de poder comprar, mas acabou fazendo uso de alguma parte do truque que não era seu e que você não tinha o direito de gastar sem antes falar com o dono. Falta de responsabilidade. A liberdade você teve de ir à rua sozinho, de levar o dinheiro, confiança depositada em você, e você não foi capaz de cumprir. Por isso é importantíssimo saber usar a liberdade. Ah, porque a liberdade é o direito de fazer o que eu quiser. Sim, mas dentro de um limite onde o outro também está inserido. Ou seja, você é livre até chegar no outro. Chegou no outro, trava. Por quê? O outro não pensa como você. O outro não age como você. O outro é diferente de você, de família diferente, cor diferente, cultura diferente. Então, você vai chegar a um lugar porque a mesma liberdade que você tem, o outro também tem. Você não vai poder obrigar o outro a ir num lugar que ele não queira, a comer coisa que ele não queira. Percebeu? A vestir a roupa que ele não queira, ou a comprar a roupa, vestir a roupa que ele não queira comprar, porque ele é livre, como você.
Por isso que a liberdade sempre passa pelo outro. Eu sou livre, mas eu posso ir até onde que não vai incomodar o outro, que não vai ferir o outro, que não vai fazer o outro se sentir com vergonha, se sentir mal. Até onde eu posso ir, aonde o outro será preservado. Até onde eu posso ir sem quebrar a confiança, a confiabilidade que as pessoas depositam em mim. Percebeu? Isso é responsabilidade. Porque senão se pode pensar que liberdade é só fazer o que vem à cabeça. Aí eu faço mesmo, pronto, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou livre, opa! Opa, seu direito termina onde começa o do outro. Isso é legal? Então, 7º ano, é preciso que vocês já comecem, né? E eu sei que vocês já começaram, vocês são bem orientados em casa, a pensar que toda liberdade depositada em vocês é um degrauzinho a mais que vocês sobem na escala de responsabilidade. E o que faz você responsável? Exatamente esse subir, digamos assim, de degraus. Porque ninguém confia em ninguém de uma hora para outra. A confiança ela é conquistada de acordo com aquilo que as pessoas vão vendo na gente. Hoje você está assim com o outro, tantinho assim, confiabilidade. Mas a vida, o tempo vai passando, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho. E as pessoas vão percebendo isso. A gente não precisa falar assim, nossa, eu sou confiável. Não, não precisamos falar isso. São as pessoas que nos veem. E quem mais vê vocês? Os pais de vocês. Eles são as melhores pessoas para saber se você está amadurecendo, se você está crescendo, se você está se tornando uma menina, um menino confiável. Pessoas verdadeiramente que merecem, aonde eles vão defender vocês, porque todo pai defende filho, isso é naturalmente, toda mãe defende filho, isso é normal. Quando eu digo isso, é o pai de vocês poder defender vocês contra aquilo que vocês fazem. Porque se fizer errado, com certeza, eles vão perder um pouco da confiança depositada em vocês. E isso é atitude. Ser responsável é ter atitude. E ter atitude é saber se conduzir. Falar sim quando tiver que falar sim, falar não quando tiver que falar não. E desenvolver o caráter. Isso são atitudes que precisam ser tomadas, porque uma grande situação que existe é que hoje tem pessoas que querem manipular você e prender você e ditar as normas do jogo para você. As regras que você precisa seguir são eles que ditam. Então é preciso tomar atitude contra isso, não se permitir. E ter compromisso com as mínimas coisas. Porque não se começa a confiar pelas coisas grandes. É interessante isso. Você começa a confiar nas pessoas pelas coisas mínimas. E começa onde? Dentro de casa. Falei na confiança dos pais em vocês. Falei da defesa dos pais. Vamos voltar aqui. Os pais de vocês defendem vocês contra tudo e contra todos. Isso é o correto. Só que isso não quer dizer que eles vão dar razão para vocês em tudo. Uma coisa é defendê-los. É a obrigação dos pais. Mesmo que você esteja errado. Mas quem corrige você é o seu pai e a sua mãe. Agora isso não quer dizer que ele concorda com você, não. Aconteceu alguma coisa com você, um exemplo, na rua. Naturalmente, seu pai vai te defender ali, na frente de todo mundo. Mas isso não quer dizer que ele está concordando com você. Percebeu? Geralmente faz assim, quando chegar em casa a gente conversa. Então, há uma diferença. Defender você como filho e em
confiar em você. Porque confiança, como eu disse, começa nas mínimas coisas. Quer se tornar uma pessoa confiável? Começa onde? Dentro ou fora de casa? Dentro de casa. Lava a louça. Diz que vai lavar e não lava. Ou lava a hora que quer. Ah, vai na rua. Ah, isso aqui. Ele só vai quando é mandado mesmo. Se não for, não vai ir. Faz isso. Diz que faz e não faz. Começa dentro de casa. O que seus pais podem dizer para você ou pedir para você fazer, e você vai fazer. Só que um detalhe, não é fazer por fazer, é fazer bem feito, que isso conta muito. Responsabilidade. Lava o quintal. Seu quintal pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser mais ou menos, mas lava o quintal. E aí, vai pegar uma canequinha e vai jogar ali, vai passar a vassoura, não vai adiantar. Principalmente se tiver bichos no quintal. Cachorro, gato, essas coisas assim. E aí o pai, a mãe chega, nossa, tá fedendo, você lavou isso? Eu lavei. Não, você não lavou. Ou você lavou, mas não fez o melhor. Você acha que isso conquista a confiança? Não. O que conquista a confiança é fazer e fazer bem feito. E como eu disse, de preferência, sem esperar mandar. Vocês estão chegando numa idade, alguns talvez já estão aí, né? Nós somos de várias maneiras, nós reagimos de várias maneiras, onde vocês devem estar ansiando, alguns, por chegar logo, daqui a mais um pouco, que não demora muito, a maturidade, a maioridade, onde eu vou para a faculdade, lá eu vou ser eu mesmo, vou trabalhar, blá 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 blá. Bom, é bom? Sim, é bom. Mas quanto mais responsabilidade, mais cobrança. Quanto mais maduro você fica, mais as pessoas exigem de você. Isso é uma coisa normal. A pergunta é, você está se preparando para isso? Hoje você está no 7º ano. Você não vai ficar no 7º ano a vida toda. Amanhã, 8º, depois 9º, depois ensino médio, depois faculdade. E por aí vai, não acaba nunca. Por isso tem um texto que eu quero ler com você, em Lucas, no capítulo 12, o versículo 48. Eu vou ler e vou destacar a parte que eu quero aqui, só para a gente caminhar aí mais um pouco. Diz assim Lucas 12, 48. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A parte que quero compartilhar com você é essa aqui. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha só que interessante. A quem muito foi dado, muito será exigido. Quanto mais você tem, mais você é exigido. Quanto mais responsabilidade, quanto mais confiança dos seus pais, mais cobrado você vai ser. Fato. Porque você mereceu essa confiança, os seus pais estão dando a você essa responsabilidade, esse compromisso, e eles vão exigir mais de você, naturalmente. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, quanto mais coisas você tem sobre a sua responsabilidade, digamos assim, mais encargos você terá. Mais peso você será. Peso de quê? Da responsabilidade. Isso é natural? É. Porque se ninguém te cobrar nada, ninguém me cobrou nada, eu tô cavaleiro, tranquilo. Mas se alguém te dá uma missão e você cumpre, depois ele te dá mais uma, duas. Você cumpriu, te dá mais outra. Porque a pessoa que te dá uma missão, está vendo que você está se esforçando, está se preparando e você tem cumprido. E isso não quer dizer que você vai acertar todas 100%. Não é isso. O que a pessoa que te dá a missão observa é a sua disponibilidade, a sua boa vontade, a sua força em querer fazer.
Percebeu? Você quer fazer, você se dedica para fazer, você faz o seu melhor, mesmo que não fique 100%, mas a pessoa vai perceber pelo seu trabalho que você se esforçou melhor. E como você conquista a confiança, as pessoas ficam à vontade para te dar outras coisas. Porque sabe que você se esforça para cumprir e que geralmente cumpre. Isso é confiança. Isso é irresponsabilidade. Então a sua liberdade, ela traz sobre você outras ações. Isso é muito legal, porque quando você cumpre aquilo que lhe é passado, é sinal que você está se desenvolvendo. E o que é bom também, você está usando todo o seu direito de liberdade a agir de forma coerente. Sim. Por isso que a liberdade, ela vem com muita responsabilidade. Eu posso fazer, mas não pode ser de qualquer jeito. Eu posso falar, mas não posso falar de qualquer jeito. Eu tenho que me comportar, mas não posso me comportar de qualquer jeito. Porque quanto mais responsabilidade, quanto mais liberdade, maior a responsabilidade. Tchauzinho, até a próxima, valeu!